Muito bem, um abraço para você. A partir de agora começa o nosso podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar, diretor-presidente do nosso grupo, João Rafael, e você que está acompanhando na Rádio Cultura, na Rádio Rural de Guarabiras, 2 FM, e também no nosso portal NE1. Você é o nosso convidado, né, desta segunda-feira. Estamos recebendo aqui o empresário João Rafael, o prefeito de Mamanguape, Joaquim Fernandes, e o vereador Neto, né, Antônio Neto, também da cidade de Mamanguape, secretário de Saúde. João Rafael, bom dia, é uma satisfação. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os nossos queridos amigos que costumeiramente todas as semanas estão sempre comentando o nosso podcast. É uma satisfação e uma alegria. Eu mando um abraço para todos. Dizer que hoje o podcast que foi ao ar nesta última segunda-feira foi o gravado com o Dr. Paulo Sérgio Lira e foi um sucesso absoluto. Recebi muitas mensagens já de agradecimento pela aula que ele concedeu exatamente dentro da área jurídica. Isso é muito bom para a gente que vive exatamente a necessitar a qualquer momento dessa área jurídica tão importante. Então, doutor Paulo, eu mando um abraço para ele, mando um abraço para todos os meus amigos. E aproveitar que o nosso convidado de honra hoje aqui é o prefeito de Mamanguape, como você já falou, Joaquim Fernandes, né? E acompanhando aqui o secretário de Saúde, o Neto. Também é importante pessoas que prestam um relevante serviço, não só a Mamanguape, mas com certeza ao Vale do Mamanguape. Então, seja bem-vindo. Primeiro, bom dia. Gostaria de agradecer, Fernando, seu João Rafael, pelo convite. É uma honra poder participar desse momento aqui, comunicando, conversando, fazendo um verdadeiro bate-papo, um bate-bola para trazer o que a gente vem desenvolvendo à frente da Prefeitura de Mamanguape, né? Uma cidade centenária, esse ano vai completar 170 anos, e a gente entende o quanto que ela é importante, não só para a nossa cidade, obviamente, mas para o entorno, para o Vale, mas também para Paraíba. Então, é muito importante a gente estar realmente conversando, mostrando os desafios e mostrando os resultados que a gente já consegue sentir nesses pouco mais de 5 meses aí de gestão à frente da Prefeitura. Gostaria de cumprimentar também Neto da Saúde, que é vereador e secretário de Saúde da nossa cidade, que está aqui nos acompanhando nesse podcast, nesse bate-papo tão importante. A conversa aqui é séria, viu, Neto? Bom dia, seja bem-vindo aí. Bom dia a todos que fazem o podcast Conversa Séria, Dr. João Rafael, Fernando, muito obrigado pelo convite. Estou aqui acompanhando o Joaquim com muita alegria, né? Estamos nessa missão importantíssima na cidade de Mamanguape. Tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente no almoço, e esse almoço, graças a Deus, está rendendo frutos, né? E espero cada dia mais, né, estreitar os laços para avançar nas pautas tão importantes para a nossa cidade de Mamanguape. Sr. João? Verdade, fazer a primeira pergunta ao prefeito, né? Prefeito, quais são as facilidades e as dificuldades que naturalmente tem na sua administração? E qual é o seu ponto fundamental de preocupação com aquela gente? O primeiro ponto fundamental aí de preocupação, na verdade, né, é realmente a questão do emprego e renda. Eu creio que em Mamanguape nós temos 170 anos. Os desafios são grandes, porém, a gente tem que elencar as prioridades. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tudo muito rápido. Então, de maneira imediata, a gente buscou, desde o início da nossa gestão, que foi buscar realmente alternativas para gerar mais emprego e mais renda. Então, como é que a gente faz isso, né? Isso era um questionamento desde a época do período eleitoral. Como é que a gente faz? A gente traz empresas maiores, a gente incentiva aqueles que muitas vezes ali estão ainda pensando e não tem a confiança de abrir o seu próprio negócio. Então a Prefeitura também tem um papel de incentivar o empreendedorismo e também capacitar a nossa gente. Eu creio que são essas 3 vertentes para que a gente possa, obviamente, gerar mais emprego e renda. Então nesse caminho foi onde a gente criou o Capacita Mamanguape, que é um programa, já é uma política pública, já foi aprovada em Câmara Municipal, que realmente a gente buscou
capacitar a nossa gente. E só esse ano, em 2025, já garantimos 750 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos pela Prefeitura de Mamanguape, ou seja, pelas diversas áreas, desde tecnologia, como edição de vídeo para dispositivos móveis, desde assistente administrativo, cursos, por exemplo, de maquiador, cursos de costureira, que inclusive vários dessas pessoas estão finalizando o curso agora, eles já estão realmente com a vaga de emprego garantida, além de cursos na agricultura, na zona rural, como operador de máquina agrícola, operador de máquinas pesadas. Então são 750 vagas já garantidas pelo município de Mamanguape para capacitar a nossa gente. A gente não para por aí, né? A gente tem sim a percepção e a responsabilidade de entender que não é só isso. A gente tem que capacitar o nosso povo, mas a gente também tem que trazer mais infraestrutura para a cidade, porque uma empresa, quando vai se instalar, ela precisa sim de uma rua pavimentada, ela precisa sim de ter realmente toda aquela infraestrutura de energia, toda aquela infraestrutura de água, enfim, básica para que a gente tenha esse desenvolvimento de mais emprego e de renda para a nossa cidade. Então, eu creio que essa é a nossa principal bandeira, obviamente, dentro aí desses primeiros 5 meses, mas além disso, a gente entende que eu como médico, eu sei que a saúde é prioridade, porque a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue realmente fazer algo, dar um passo a mais na nossa vida se a gente não tem garantido uma saúde de qualidade. Então também outro grande compromisso nosso com a saúde de Mamanguape. A gente, pra você ter uma ideia, nesses primeiros 90 dias, 100 dias de gestão, a gente mais do que duplicou o número de atendimentos, isso na odontologia, isso na atenção domiciliar por parte das unidades básicas de saúde, das equipes das unidades básicas de saúde. Adquirimos uma nova ambulância, estamos adquirindo outra, né, Neto? Uma nova ambulância, para a gente saber que a importância que não dá para tratar ninguém se você não tem uma estrutura básica ali de saúde realmente bem estruturada. Estamos reformando unidades básicas de saúde, entre outros investimentos que são fundamentais. Além de implementar, Dr. João Rafael e Fernando, a tecnologia no serviço público. A gente entende com uma percepção muito clara de que a tecnologia está ali para encurtar caminhos. Logo no início da gestão, a gente colocou um sistema, um aplicativo, para que o cidadão que vá hoje até a Prefeitura de Mamanguape precise fazer, por exemplo, uma radiografia. Em poucos minutos, ele já vai ter acesso a esse exame na palma da sua mão, pelo seu celular. Então, isso agiliza o serviço público, isso ajuda na saúde, isso ajuda realmente no tratamento dos seus pacientes. Enfim, então são diversos desafios e a gente com muita tranquilidade, muita escuta, né, escutando a população, escutando os colegas, escutando os vereadores, escutando realmente os nossos secretários e principalmente o povo, a gente está conseguindo evoluir. Prefeito, recentemente, cerca de 4 meses atrás, uma empresa aqui de Guarabira, um grupo, né, um empresário também que é do ramo de máquinas pesadas, caminhões, inclusive o Grupo João Rafael é cliente desse grupo, né, e se instalou em Mamanguape, o grupo M. Diniz, M. Diesel, enfim, são 4 lojas, 3 aqui em Guarabira, e ele me disse o seguinte, Fernando, ele disse a mim, ao seu João, no podcast, né, nós recebemos aqui o Fabrício Diniz, ele disse, olha, nós pesquisamos Mamanguape, porque é uma cidade crescente. Nós perguntamos, mas por que vocês foram para Mamanguape? Poderia ir para outra cidade? Esse fato do crescimento que o senhor fala, de atrair empresas novas, como é que o senhor vê esse crescimento também na geração de renda? Isso, Mamanguape é uma cidade que, observe, ela está entre 2 capitais, cortada por uma BR duplicada, então ela tem um potencial logo de cara logístico muito grande. Imagine, se você quiser ter uma empresa, um centro de distribuição para ir para o Rio Grande do Norte, para Fortaleza, você está no meio do caminho. Claro. Né? Então, Mamanguape tem essa característica geográfica que traz esse, vamos dizer assim, esse privilégio de ser realmente muito bem localizada. Além disso, também nós somos um grande produtor agrícola. Pra você ter ideia, 30% do mamão da Paraíba é produzido na cidade de Mamanguape. 30%. Né? Além de ser, obviamente, um caminho aí muito grande, um potencial muito grande sucroalcooleiro. A gente tem usinas lá que estão, algumas na nossa cidade, outras ali em Santa Rita, mas a terra é lá. É grande parte do nosso município. Então isso fez com que nós tivéssemos, por exemplo, um distrito mecânico, que é a nossa terceira força empregadora. A gente tem a oficina lá que cuida de caminhão,
de bicicleta, caminhão pesado. Então a gente tem realmente uma cidade do interior da Paraíba um potencial, um distrito realmente que abre muito esse leque. Então o que é que a gente tem? A gente tem uma cidade agrícola forte, né? Uma indústria sucroalcooleira muito forte, uma indústria aí também, posso trazer até dessa forma, de fruta também muito forte, empresas realmente muito importantes. Então é exatamente por isso que a gente observa que a gente tem um potencial muito grande. O que é que precisa? O poder público tem sim a função de trazer mais infraestrutura, de garantir realmente que diminua a burocratização. A gente aprovou agora, há poucos meses aí na Câmara Municipal, algumas leis, como Lei da Liberdade Econômica, para diminuir a burocracia. Quando a gente vai abrir uma empresa, quando a gente vai tirar uma licença, um alvará, a gente tem muito desafio? Temos ainda, né? Por isso, mas é importante esse olhar do poder público para entender que o empregador, que o empresário, quando ele vai para uma cidade, ele vai fazer uma pesquisa, né? Ele vai entender se aquela cidade realmente ela tem viabilidade ou não. A gente está preparando, nós estamos preparando realmente Mamanguape para o futuro, para que a gente possa realmente receber. Quanto maior o número de empresas sérias que queiram e que vão investir na nossa cidade, isso é muito importante. Pode contar com a gente para que a gente possa dar total suporte a essa força empregadora. Quais são a facilidade ou a dificuldade em uma empresa se instalar na cidade de Mamanguape e conseguir, além da mão de obra já qualificada, conseguir pessoas que queiram prestar serviço de carteira assinada? Isso, é um problema, né? É uma situação que acontece, é um desafio muito grande, creio que em todo o Nordeste brasileiro, eu posso falar assim, até o país realmente, que é ter essa mão de obra que consiga superar, né? Que consiga realmente entender que quando você sai dali de um benefício, que é importante, obviamente, você entra ali numa carteira assinada, dentro de uma carreira, você vai poder crescer ainda mais. Então a gente tem esse desafio muito grande. O Mamanguape, doutor João Rafael, a gente tem um problema muito sério, que é um problema de água. Você perguntou um desafio. A gente, para você ter uma ideia, na minha residência, que eu moro ali no centro, basicamente no centro da cidade, a gente tem água encanada 3 vezes por semana. Então isso é um problema muito sério. Então para qualquer empresa ou qualquer cidadão que vai se instalar, você não ter água é um problema realmente muito sério. A gente está em cima dos órgãos responsáveis, né, da CAGEP, do governo do estado, para que a gente tenha uma solução disso. Então isso é um grande desafio. Verdade. Tanto para a gente como cidadão, para a população em geral, mas também para as empresas. Isso. Então é um problema realmente, um desafio muito grande, mas nós estamos em cima para que a gente possa solucionar essa situação conjuntamente com o governo do estado da Paraíba. Muito bem. E o senhor já procurou conversar com o governador? Aliás, o governador ia estar recentemente, me parece que foi transferido, eu vi um vídeo seu e vi também algumas informações. O governador volta lá, o senhor vai levar esse pedido ao pé do ouvido do governador? Sem sombra de dúvidas, esse é um pedido nosso antigo, inclusive, né? Ano passado, em maio de 2024, a gente puxou o governador, disse: governador, essa será a sua principal ação para o povo de Mamanguape, que é ter uma distribuição de água regular para a população. Da zona urbana, não estou falando lá da zona rural, que muitas vezes o acesso é mais complicado, não, estou dizendo da zona urbana. Deixei esse pedido em maio de 2024, conversamos em diversas oportunidades no ano passado. Esse ano, assim que nós assumimos também, fizemos em forma de ofício, tanto ao governo, mas também à CAGEPA, para que a gente pudesse solucionar. E a informação que nós tivemos é que, com a conclusão da adutora, né, Cauã Araçagi, a gente vai ter um aumento realmente da produção de água para a nossa cidade, né? Então tive em várias oportunidades, inclusive com o presidente Marcos Vinícius, da CAGEPA, para que porque a nossa função é cobrar, a gente tem que estar cobrando, a gente tem que estar em cima, porque as pessoas me perguntam, as pessoas questionam e eu tenho que saber dizer o que é que está acontecendo, em que pé que está essa história, né? Mas se Deus quiser, e com o trabalho aí, poucos meses, essa resposta que nós temos, poucos meses, essa produção de água para a nossa cidade, ela vai ser realmente regularizada, né? Então isso é uma cobrança antiga, e bem antiga no pedido e atual, porque eu também faço isso costumeiramente, quase que mensalmente. Muito bem. Estamos aqui com o nosso Conversa Séria pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira, o nosso portal NE1 Notícias, recebendo hoje o prefeito de Mamanguape, né, Joaquim Fernandes, também o secretário de Saúde do município, né? Eu queria
permissão dos senhores para incluí-lo na fala aqui e perguntar como é que anda a saúde. O prefeito disse que está atento à saúde. É mais difícil ou mais fácil ser um secretário de saúde com o prefeito médico? E aí, Neto? Não, com certeza é uma facilidade muito grande, porque é um dos focos principais de atenção dele. Não que isso não seja de todo prefeito, porque a saúde é um tema muito sensível, mas Joaquim, por se tratar de um médico que já trabalhou no sistema público de saúde, conhece as dificuldades que... Sabe o caminho das pedras, né? Então, isso ajuda, né, na hora de tomar decisões, da gente dividir opiniões para poder chegar encontrar o melhor caminho, né? E a saúde de Mamanguape, ela vem fortalecendo, né, os serviços já existentes, e estamos pleiteando junto ao Ministério a instalação de mais serviços, né? A gente entende que saúde é um direito básico, e fortalecer isso garante assim para Mamanguape uma segurança de tudo que você imaginar. Mamanguape, apesar de ser uma cidade antiga, ela tem uma renda média das famílias ainda um pouco abaixo do suficiente para elas se manterem. Então, a saúde pública, ela funcionando muito bem, ela garante que esse pessoal, essa população possa ter a sua assistência garantida. Além do que, Mamanguape é um polo, além de ser um polo logístico, econômico, todas as agências bancárias estão lá. Mamanguape tem um centro forte do distrito mercantil. Mamanguape também é um polo de saúde, né? Então, vários serviços regionais, majoritariamente, eles estão localizados em Mamanguape por essa facilidade de acesso de todos os outros municípios. A gente já, com os dados oficiais do Ministério da Saúde, Joaquim citou alguns, a gente não divulga antes de ter os dados oficiais, até porque precisa que aquela produtividade que a gente garante naquele período, ela seja aprovada pelo Ministério da Saúde, esteja lá oficialmente de uma forma pública para que qualquer pessoa possa conferir. Então, a gente já tem serviços de saúde que a gente aumentou 400%, 90%, 200%. Então, vários serviços nossos já temos essa métrica, né? Então, já estamos percebendo que a gente está no caminho certo, né? Aí, com essas métricas, a gente vê também o que pode sair um pouquinho da curva e lá e ajustar. Então, essa é a nossa forma de administrar, muito atento a essa questão de gestão, e também aliando isso aos interesses do município, como o Joaquim bem frisou, essa necessidade de Mamanguape se fortalecer economicamente, de favorecer a geração de emprego e renda, passa sim por um saneamento básico eficiente, por uma garantia da água, uma saúde eficiente, assim como a educação. Sr. João. Secretário, quase todos os municípios existe fila de atendimento no setor de saúde. Como é que se encontra essa situação na Secretaria de Saúde de Mamanguape? Nós temos, Dr. João, alguns gargalos, né? Creio eu que esses gargalos que Mamanguape tem sejam também os que são comuns a quase toda a Paraíba. A gente tem uma demanda muito alta para algumas especialidades médicas. O senhor, que é uma pessoa atualizada, assim como o Fernando, devem ter percebido que o governo federal está lançando uma estratégia do programa de mais acesso a especialistas, justamente para tentar facilitar o acesso da população aos especialistas, porque é uma dificuldade, inclusive nos planos de saúde, né, do setor privado. Então, nós temos uma rede básica de saúde que a gente conta com o apoio de uma residência médica lá instalada em Mamanguape. Isso qualifica muito a nossa atenção básica, mas também por sermos um polo regional, concentramos uma demanda muito alta da região para acesso a especialistas. Então, a gente tem, em algumas dessas especialidades, como a psiquiatria, por exemplo, uma necessidade de ampliação de serviço, de oferta. Então, a gente vem em discussão, claro que isso não basta somente a vontade de querer fazer, porque também tem um custo. Então, o município está tentando aliar custo-benefício aí dessas medidas para a gente diminuir algumas dessas filas. Em outros aspectos, por exemplo, a gente tem recém-convocado agora de concurso público alguns profissionais que a gente não tinha na nossa rede, como o fonoaudiólogo, que de um tempo para cá se tornou um profissional escasso em toda a rede pública da Paraíba. E Mamanguape agora já conta com esse profissional que tem ajudado muito, né, em algumas demandas de saúde nossa, mas com certeza a demanda mais pesada, ou seja, a formação de filas, essa demanda a gente vê hoje no momento para a psiquiatria. É o que nós temos hoje de maior
demanda para o município. Em outros casos, a gente agora deu início, Joaquim autorizou, a gente deu início ao atendimento de oftalmologia lá na nossa policlínica municipal, então já diminui a ida do mamanguapense a João Pessoa, né? Então isso já restringe um pouquinho esse caminho, que essa ida do mamanguapense a João Pessoa gera outros custos, né? Como, claro, por exemplo, o transporte, o tempo que ele vai ficar lá, enfim. Então a gente está tentando trazer o máximo possível de demandas para o próprio município de Mamanguape. Muito bem. Prefeito, eu queria voltar ao tema orçamento democrático, que vai ser a sede em Mamanguape, né? Além da água, que o senhor vai ter essa conversa, já teve com o governador, o que é que se trata mais do orçamento democrático, o que é que são as necessidades lá para essa discussão, essa ampla discussão, não só para Mamanguape, mas para as cidades que estão circundando Mamanguape? Isso, o orçamento democrático estadual é uma ferramenta de participação popular, né, muito importante, inclusive, para que a gente possa, conjuntamente com a população, pleitear investimentos por parte do governo do estado. Então, dá um exemplo, ano passado, 2024, no orçamento democrático, a gente se reuniu lá, né, Joaquim, a deputada Daniela, enfim, toda a equipe, e junto com a população, as associações, fizemos essa discussão e a gente pleiteou lá uma Vila Olímpica, né, que Guarabira já tem. Isso. E Mamanguape a gente não tem. Então a gente pleiteou isso. E no pacote 2025-26 que o governador lançou no início do ano, já incluía Mamanguape como uma cidade que vai receber um investimento aí de quase 15 milhões de reais para a implantação de uma Vila Olímpica. Então são vários pleitos que vêm sendo solicitados, obviamente que nem tudo acaba sendo atendido, né? Porque é óbvio, o orçamento é limitado, mas é muito importante esse orçamento. Então esse ano, o que a gente vai priorizar, né? Nós solicitamos já na verdade solicitamos ainda não, né? Que foi adiado, vamos solicitar quando tiver, que vai ser provavelmente daqui a uma semana ou 15 dias. Um terminal rodoviário com centro de comercialização. Mamanguape é uma cidade, como eu falei, de 170 anos, a gente não tem uma rodoviária, a gente não tem um ambiente de comercialização, a gente acaba que perde, doutor João Rafael. Imagine, um cidadão vem em um ônibus ou vem em um carro, ele passa por Mamanguape, ele não deixa nada lá. Ele está indo para Natal, ele está indo para, enfim, para onde quer que seja. Então, a partir do momento que a gente instala lá um terminal rodoviário, um centro de comercialização, a gente quase que vai obrigar o cidadão a parar ali, tomar um café, comprar alguma coisa. Então, a gente quer colocar Mamanguape nesse mapa. Então, é uma reivindicação nossa ao governo do estado para que ele conjuntamente possa fazer um terminal rodoviário com um centro de comercialização nas margens da BR na nossa cidade, né? Além disso, solicitamos também a mecanização da nossa agricultura. A gente tem uma imensa área rural, né? Uma zona rural muito grande. Vou dar um exemplo aí de Pitanga da Estrada. A gente tem uma comunidade depois de Pitanga da Estrada, que é o sítio Volta, que é o sítio Marco da Estrada, que é a divisa com o Rio Grande do Norte, mais de quase 40 quilômetros da nossa cidade. Então a gente pediu, nós vamos pedir, na verdade, ao governo do estado a mecanização, ou seja, a gente tem uma patrulha, para que a patrulha mecanizada, o que patrol, caçamba, reta-escavadeira, para que a gente deixe localizado exatamente na zona rural, para manutenção de estradas, para fazer barreiro para a turma lá, no período realmente de estiagem, a gente preparar aquele barreiro para receber, enfim, para otimizar e melhorar a nossa agricultura cada vez mais. Então esse é também um grande pedido que nós iremos fazer no orçamento democrático. E essa ideia de Mamanguape está sendo feita uma alça também, que foi um importante investimento lá do passado, mas também bem discutido em outros orçamentos democráticos. Então, realmente é um instrumento importante para que a gente possa, juntos, pedir ao governo do estado investimentos para a nossa cidade, né? João Rafael. Prefeito Joaquim, e o que é que Mamanguape oferece aos visitantes na área de turismo? Isso, Mamanguape, a gente, como eu falei, né, uma cidade centenária, em 1859, o Dom Pedro II, ele teve a Paraíba, ele foi até a nossa cidade, Mamanguape, e se hospedou lá, onde hoje é a prefeitura, né, o Paço Municipal, então tem a Casa do Imperador, é um prédio realmente histórico, importante aí para que quem chega em Mamanguape vá lá conhecer, porque o imperador teve lá, naquela casa. Ali, além disso, a gente tem
importante, como eu falei, dentro da zona rural, a gente tem um ecoturismo que ainda está em desenvolvimento, mas que é muito lindo. A gente tem cachoeiras lá, a gente tem trilhas lá, que muita gente hoje está explorando, a gente está investindo nisso também, para que a gente coloque o Mamanguape nesse roteiro de ecoturismo, né? E além de tudo, esse ano nós iremos fazer a maior e melhor edição do São Pedro. São Pedro é nosso padroeiro, São Pedro de São Paulo. Vamos fazer 4 dias de eventos que realmente vai ficar marcado, sem sombra de dúvida, na história da nossa cidade. Eu já deixo aí o convite para toda Guarabira e toda a região realmente estar presente conosco lá do dia 26 ao dia 29 de junho desse ano, o São Pedro de Mamanguape, que realmente vai ficar na história. E aproveitando a sua deixa aí, Mamanguape, que o mundo pode se espelhar, viu, Tiago? Você que é um cara da era dessa computação, surgiu ali a máquina de escrever, né? Eu queria até que o senhor comentasse, porque para chegar à máquina de escrever, hoje nós temos o computador, com aqueles mesmo ASG e tal. Você é mais novo, você nem treinou a datilografia, né, Neto? Mas o prefeito queria que o senhor comentasse. Eu assisti um vídeo de um cidadão de Mamanguape, ele falando, olha, Mamanguape tem que brigar por isso, porque o inventor da máquina de escrever era o padre Francisco Azevedo. Me ajude aqui, me corrija se eu estiver errado. E esse cara deu um pontapé para o mundo. Hoje nós temos computador, mas nós temos a tela que ele inventou. Isso, exatamente. Seria bom fazer um museu, né? Inclusive. O teclado. Gostei, Neto, obrigado. Seria bom, seja, um museu com uma máquina de escrever bem grande na entrada da cidade ali. Aqui nasceu as letrinhas, como é que o senhor vê essa? Do teclado. É importante o resgate histórico tanto das figuras quanto dos pontos. Imagine, saiu de Mamanguape, né, um cidadão, um padre Azevedo, que ele realmente teve Padre Francisco João de Azevedo. Né, até um injustiçado da história, porque ele não realmente patenteou, ele não ficou realmente com essa mas recebeu medalha, né, de Dom Pedro, enfim, é algo que é nosso e a gente tem que resgatar. Inclusive hoje no Centro Cultural Fênix, a gente colocou uma máquina lá. Opa, beleza, vamos visitar, seu João. Colocamos uma máquina, a gente está estruturando lá para deixar registrado isso e relembrar e mostrar que Mamanguape tem realmente essa história, além de outros grandes escritores, grandes outros personagens, né, da história que saíram de Mamanguape. Então, é algo que, inclusive, a gente está debatendo para trazer cada vez mais, para levar até as escolas da nossa cidade o resgate histórico, para que, como se diz, né, a gente tem que saber de onde a gente veio, né, o início, para valorizar mais, para respeitar mais a nossa cidade e aonde a gente pode chegar, né. Então é arretado isso aí. Tem um grande admirador da história, estudioso, o Dr. Marcos Cavalcante, desembargador, inclusive está devendo, né, Neto, uns livros aí que ele ficou de nos emprestar, mas ele traz resgate de diversas histórias, inclusive é uma figura humana mamanguapense ilustre, que faz questão de trazer Mamanguape e resgatar esses grandes... Quando você dá um Google, como diz o nosso linguajar mais de hoje, dá um Google, aparece aí o nome lá, Mamanguape, né? Em qualquer lugar do Brasil você vai ter Mamanguape em destaque, né? Mas está aparecendo mais agora, porque... Que bom. É uma história que... Tem até um Instagram aí, um cara bem engraçado na internet, Matuto, eu esqueci o Instagram dele agora, ele resgatou essa história, ele marcou, a gente conversou, e aí depois disso também muita gente que não sabia começou a descobrir. Ou seja, é importante as redes sociais hoje em dia, né? Que a gente conta a história, aí vai atrás, vai ver que realmente tem aquele fundamento e as coisas vão seguindo, né? Neto tem Eu gosto muito dessa parte que na legislatura passada eu estava atuando como vereador e eu sempre tocava muito nesse assunto, né? De fazer uma educação patrimonial para levar isso à realidade do dia a dia, do trabalho, da escola, de todo canto. E Mamanguape tem, além do Padre Azevedo, a história de Marcos Barbosa, que é a pessoa que dá nome a uma das ruas principais da cidade. Marcos Barbosa, ele era filho de comerciantes, a história tem poucos detalhes de quem foi ele, mas tem um relato no Diário da Aeronáutica contando que ele chegou a voar com um instrumento mais pesado que o ar. Certo. Então ele chegou a decolar ainda, não sei se exatamente o ponto, me parece que foi de Baía da Traição, que naquela época era Mamanguape, e chegou a fazer esse voo, né? Então tá nos registros aí da Aeronáutica esse relato
e que isso foi bem antes do Santos Dumont, né? Do avião. Muito bem. João Rafael. Eu dizer que foi uma satisfação muito grande, Fernando, em conversar com o prefeito Joaquim. Eu tenho muita curiosidade e dizer que ele está desenvolvendo um trabalho muito bom em Mamanguape, sobretudo na área de produção de confecção. Ele montou praticamente uma escola lá e já tem muita mão de obra, segundo ele, e eu queria que ele falasse um pouco sobre essa qualificação e se tem já mão de obra farta no município de Mamanguape. Dentro do programa Capacita Mamanguape, que é de cursos profissionalizantes, né, de capacitação, a gente tem uma vertente que é realmente de costura. E aí foi uma procura imensa, né? A gente tinha, se observa lá em Mamanguape, na Secretaria de Assistência, tinha algumas máquinas de costura antiga, já estava para o descarte. E aí a gente viu aquilo, mandamos aí realmente fazer uma manutenção nelas. Sim. E hoje estão funcionando, dando realmente a oportunidade para que as pessoas de Mamanguape possam se capacitar. E já temos as 40 vagas aí já preenchidas desse curso. A primeira turma está acabando agora, a segunda turma vai iniciar. E várias dessas pessoas já com emprego garantido, né? Porque a gente sabe da escassez de mão de obra, né? Verdade. Né? Se o senhor sabe mais do que a gente isso, da escassez de mão de obra, então é algo que, você tem ideia, como uma política é algo engraçado. Tem uma pessoa que fez uma crítica muito grande, né? Esse prefeito aí está ensinando o povo a costurar e acha que isso é ser prefeito. E aí eu disse, rapaz, você não pode menosprezar nada, porque uma vaga de um curso de costura dentro desse programa, isso pode mudar a vida de uma pessoa que está fora, ela está à margem do campo de trabalho, do mercado de trabalho. A partir do momento que você tem uma oportunidade, você entra, você muda a sua vida, você tem o seu recurso, você pode botar seu filho, investir na educação do seu filho, na sua família, enfim. Então, só sabe, né, a importância desses cursos, quem está passando. Então, o curso de costura realmente foi um sucesso e vamos expandir. Nós tivemos hoje a oportunidade de conversar com o Dr. João Rafael, enfim, com os colaboradores aqui, ter novas ideias para que a gente possa expandir tanto a capacitação e futuramente esse mercado dentro da nossa cidade. A quem fale e acrescente aqui a nossa fala, Santa Cruz do Capibaribe, Turitama, o senhor esteve... Começou do zero. E o senhor esteve num dos maiores festivais, né, de jeans, enfim, mostra de roupas lá. O senhor viu a tecnologia do Brasil ali, né, senhor João? É verdade. Tudo começa pequeno, começa na base. E eu acho que esse projeto que o prefeito está iniciando na sua cidade, Mamanguape, será um futuro importante para aquela população. Eu não tenho dúvida que, ao tomar conhecimento dessa disponibilidade de mão de obra, muitos empresários vão ter muitos interesses em colocar seus núcleos de produção naquela localidade. Muito bem, vamos então chegando ao final do nosso programa, começar aqui pelo nosso secretário de Saúde, Neto. Neto, muito obrigado por sua visita aqui ao Conversa Séria, né, podcast do João Rafael de Aguiar. Eu que agradeço, né, pela gentileza, por todo o carinho aqui que nos tratou. Foi uma conversa muito proveitosa e a satisfação de estar aqui visitando, conhecendo, estreitando ainda mais os laços. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Prefeito Joaquim, muito obrigado, bem-vindo, volte mais vezes, seja bem-vindo aqui à Rádio Rural, à Rádio Cultura, ao Grupo João Rafael. Por favor, suas considerações. Agradeço a acolhida, esse momento aí do podcast foi muito importante, a gente cresce cada vez que a gente está ao lado de pessoas que têm experiência, que têm dedicação. Então, o Dr. João Rafael, o senhor Fernando também são exemplos aí para que a gente possa realmente seguir e aprender. Então, muito obrigado por essa acolhida. Mamanguape está de portas abertas e um abraço para todo o povo de Guarabira e da região. Espero todos vocês no São Pedro de Mamanguape. Senhor Rafael. Eu que agradeço, Fernando, a visita do nosso ilustre prefeito Joaquim, do Neto, secretário de saúde daquele município, e também do meu amigo Serjão, que não apareceu, mas está ali na retaguarda. Amigo seu que puxou a gava em Mamanguape, né? Com muita honra, graças a Deus. Olha, vocês saboreavam rapadura com pão e farinha, que era a sobremesa. Ele pegava a carona. Mas, na verdade, foi um grande companheiro, e eu posso dizer que foi uma escola para mim, o exemplo do campo.
o campo o campo é sofrido, Joaquim, não é fácil. O trabalhador do campo deve ser muito prestigiado e muito olhado, porque é sobretudo um herói. Eu que passei pelo campo, eu sei da dificuldade que o campo oferece, mas dizer que é um aprendizado muito importante para a vida humana, de qualquer pessoa. Muito bem. A gente fica por aqui na Rádio Cultura de Guarabira FM, na Rádio Rural FM. Um abraço a você e no nosso NE1 Notícias. Até segunda-feira, se Deus quiser.